Olá amigos, está começando mais uma edição do TVL Esporte. Nesse primeiro tempo do programa convidamos o Vitão, técnico do Blumenau Esporte Clube. Aqui nesse domingo, na conclusão da segunda fase da Série C do Campeonato Estadual, o Beck venceu o Caçador por 5-0 e no jogo disputado lá em Orleans, o Curitibanos levou a melhor, bateu o Imbituba 2-0, assim o Imbituba conquistou o título, aliás, o Curitibanos conquistou o título do retorno e o Beck como campeão do turno. Curitibanos e Blumenau vão fazer, na melhor de 2 jogos, a decisão da divisão de acesso que vale vaga para a Série B do Catarinense no ano que vem. Não era bem isso que o Blumenau queria, era terminar nesse domingo sendo campeão direto, né, Vitão? Prazer tê-lo aqui de novo. Prazer, Minosso, prazer a todos os telespectadores. Com certeza, né, o nosso objetivo, né, desde quando iniciamos a competição, montamos um time qualificado, para que nós viéssemos ser campeões direto, principalmente pela questão financeira do clube. 2 semanas, por incrível que pareça, faz muita diferença na situação financeira. Então, conversando com o presidente, com a diretoria, seria interessante. Mas estamos preparados para essas 2 finais. O time está bem concentrado e sabe para que veio aqui. E nós temos esse objetivo de ser campeão catarinense da Série C e, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse objetivo. Na abertura aqui do programa, na introdução, eu quase me equivoquei, falava o nome do Imbituba, que na verdade era o que se esperava, né? Ser o Imbituba o grande adversário do Beck nessa competição. Verdade, né? Foi, vamos dizer assim, 90% das pessoas que nós conversávamos, diria, se tivesse uma decisão, diria que ia ser o Imbituba adversário do Blumenau, né? Mas é aquilo que a gente fala, eu acho que principalmente nessa Série C, o fator casa é muito determinante. O Imbituba, tecnicamente falando, no meu ponto de vista, é um pouquinho superior ao Orleans, mas o Orleans é um time muito forte fisicamente, principalmente jogando em casa, ele oferece muitas dificuldades ao adversário. Então aconteceu, a gente espera chegar lá, fazer o resultado para que realmente a gente possa concluí-lo aqui dentro de casa. O Orleans porque é a cidade sede do Curitibanos, que por sua vez, desde que voltou para o futebol, tem atuado em várias cidades do estado, né? São os nômades daqui, né? A cada ano eles estão numa cidade, né? Mas é interessante o trabalho deles, né? Assim como todo presidente desse campeonato da Série C, são verdadeiros guerreiros, né, que tentam fazer do esporte com muita dificuldade, buscando recursos e às vezes essa mudança acontece porque uma prefeitura às vezes ajuda mais do que a outra e por isso que eles hoje se encontram lá. E nesses 2 confrontos com o Curitibanos, no primeiro jogo aqui foi... Aqui contra o Curitibanos foi 5-0. 5-0. E no jogo lá foi 2-2. O Beck empatou no último minuto já? Os 46 minutos. Os 46 minutos, um jogo... que naquele dia muito chuvoso, numa das áreas era impossível jogar futebol, tinha uma lâmina de água que não permitia com que viesse acontecer o futebol naquele momento. Mas esse não foi o pior empate, pior resultado. Acho que o pior resultado foi empate também, mas lá em União da Vitória com o Porto. União da Vitória com o Porto, realmente. Ali foi o divisor de águas, porque, Minosso, aquele jogo... O juiz foi muito bem na questão de arbitragem, não favoreceu ninguém, foi muito bem, só que ele deixou de aplicar a disciplina, foi onde nós apanhamos demais, houve uma intimidação muito grande da parte dos atletas do Porto para nós, houve expulsões ali, a minha expulsão aos 22 minutos do primeiro tempo, e aquilo que a gente costuma falar. Do Lucas Vaz foi no final. Tá entendendo? Isso impossibilitou, o Lucas Vaz pegou 4 partidas, sabe? Então foi uma verdadeira guerra, né? Eu falei que aquele foi o pior resultado, mesmo que tenha sido um empate, porque em caso de uma vitória lá, o Beck teria terminado a fase campeão direto. Eu vou fazer só uma pausa aqui, porque nesse meio de semana, antes da decisão da divisão de acesso, tem Copa do Brasil, uma competição que chega na reta final. Essa competição nacional, nas quartas de final, são os jogos de volta. Botafogo e Atlético, né? No primeiro jogo que foi realizado lá em Minas, o Atlético levou a melhor 1-0. Teremos o jogo de volta Santos e Flamengo. No jogo de ida o Flamengo venceu por 2-0.
Teremos ainda o jogo do Cruzeiro no Mineirão contra o Palmeiras. É o Cruzeiro que no jogo de ida fazia 3-0, acabou cedendo o empate 3-3 e agora faz o jogo de volta com a vantagem de empatar, né, para seguir adiante, desde que não seja 4-4 ou mais. Atlético Paranaense e Grêmio vão jogar na quinta-feira lá em Curitiba, na Arena da Baixada. O Grêmio no primeiro jogo ganhou de 4-0. Mas voltando aqui à Série C do Campeonato Catarinense de Futebol, nós temos a arte aqui na produção do João, né, e com toda a nossa equipe técnica aqui, com o André e com o Gustavo. Os jogos de ontem, então, em Orleans, Curitibanos 2 e Imbituba 0. O Blumenau ganhou do Caçador por 5-0, ontem no estádio do SESI. Curitibanos 9, Beck 8, Imbituba 7, Porto 4. O Caçador tem, eu ia dizer, tem 3 negativos, porque tiraram 3 pontos dele ainda. Né? E a grande final, então, começa no próximo domingo, Curitibanos e Blumenau, e o jogo de volta aqui no SESI no sábado, 3 da tarde ou 3h30. É sábado à tarde o jogo de volta no SESI, essa foi a escolha do Blumenau. Claro, a vantagem de jogar em casa, fazer o segundo jogo, mas não tem vantagem nenhuma. Se der 2 empates, tem prorrogação e pênalti, por exemplo. Exatamente, né? Mas para nós, principalmente nessa terceira divisão, eu acho que é uma imensa vantagem jogar em casa, né? Os resultados estão dizendo por si, né? Então, ainda mais nós que fizemos ótimas partidas aqui no SESI. Um detalhe, Vitão, é o único time invicto do campeonato. Nós já estamos com as imagens aí do jogo da torcida. Aliás, 582 torcedores foram no estádio nesse domingo. Te confesso, para uma decisão, para um jogo importante desses, eu esperava mais gente. Acho que vocês também, né? Da comissão técnica, da diretoria. Bem mais, bem mais. Até porque nós hoje vamos nas ruas, a gente vê o quanto o Blumenau Esporte Clube ele tem torcedor, né? E muitas vezes paramos para conversar com algumas pessoas e todos dizem que vão comparecer, né? O belo gol ali do atacante Lucas Souza. Foi 1-0, 22 do primeiro tempo. Lucas Souza é um dos destaques, né? Foi um dos jogadores que eu trouxe lá do Boa Vista. Jogador com muita qualidade. Ali né? o pênalti, não tem o que discutir, Não tem né? o que discutir. Pênalti em cima do Lucas Souza. Né? Ele mesmo vai bater. Ele mesmo bate. O goleiro chega, mas não pega. 16 anos o goleiro João Carlos do Caçador. É um dos times, ô Minosso, que o único time que vamos dizer que não treina todos os dias. Né? Me dou muito com o treinador, que é o... Olha, e outra bola na trave. Bola do Miller, né? Do Miller. É o único time que não treina todos os dias. Né? É um time que tem alguns jogadores que fazem disso uma profissão e tem outros que são verdadeiramente amadores, né? Esse é foi o único gol time. do Maurílio. Do Maurílio. Maurílio, que é uma prata da casa, mora aqui na cidade, né? Um atleta jovem com 18 anos, né? Um dos promissores aí da equipe. Essa novamente a bola do Miller e esse é o Andrei, lateral esquerdo, que faz também, né? Também está fazendo um belo campeonato. Esse veio das categorias de base do Flamengo, né? Até o primeiro ano de sub-20, se eu não me engano, depois sofreu uma lesão séria no joelho, teve que operar e daí perdeu espaço no Flamengo. Mas era uma das grandes promessas, meia esquerda. Outro pênalti, rapa por trás, não tem como, né? Ele muito bem rápido. O árbitro do jogo muito ontem. Bem, muito bem. A arbitragem está sendo boa, Minos. A arbitragem a gente não pode reclamar. O que a gente quer é isso. Não queremos boa cobrança aí de novo. Boa. Desse menino Lucas Souza. Marcou 3, né? E se fosse um campeonato brasileiro... Já ia aparecer, pedir música, né? Pedir música do Fantástico. Ó, o Vitão. O Julinho também, que aparece agora na imagem. Tivemos 2 lances com o Julinho cobrando o lateral. Esse rapaz, o lateral dele, eu acho que é o lateral mais forte que eu já vi no futebol. Ele vai de uma extremidade à outra. Tanto é que nós aproveitamos demais essa bola dele. Né? O Toro, o menino que entrou, que tem 16 anos, esse menino aí, ó, 16 anos de idade. Né? O Marquinhos que entrou também, 17 anos para 18 anos. E o nosso lateral esquerdo que entrou no segundo tempo também, 16 anos. Pois é, um time jovem, né? Claro que o Caçador tem sido um time frágil nessa competição, né? Foi o lanterna. O Blumenau jogou o suficiente para fazer 5-0 no primeiro tempo, no segundo tempo tirou o pé do acelerador. Agora é uma decisão. O outro formato é outra conversa, né? Exatamente.
né? Um dos fatores que nós queríamos que não houvesse a decisão é porque na decisão tudo se equivale, moço, né? Em pontos corridos, geralmente ganha aquele que é melhor. Numa decisão, nem sempre ganha o que é melhor, né? Mas nós estamos prontos, temos a certeza que esse campeonato virá para nossas mãos. Você falou há pouco que no jogo lá em União da Vitória, o pessoal abriu a caixa de ferramenta, bateu nos meninos, intimidou os meninos, né? Você acabou sendo expulso e tal. Você não acha perigoso essa decisão por ser o Blumenau um time formado de jovens, daqui a pouco, aquela intimidação natural de uma final, principalmente no jogo lá, do Beck ser prejudicado? Não, eu não espero e tenho certeza que não vai acontecer, porque o árbitro que deve ir para a decisão deve ser um árbitro que já esteja acostumado com esse campeonato, tá entendendo? O árbitro lá, nós fomos até a federação, fizemos um ofício reclamando, né? E a federação nos prometeu que iria árbitro que conhecia realmente a divisão, sabe, que não iria mais acontecer. Independente da arbitragem, a gente tem um histórico, Beck e Inter de Laje, não precisamos ir longe, então vamos deixar de lado a arbitragem. Você tem que trabalhar um pouquinho na psicologia desse grupo, vai ter que... É uma semana de conversa, né? Porque a tática, a técnica está já definida. Com certeza. Agora é conversa. Fator psicológico, é verdade. Não, mas eu acho que quando acontece essas coisas, como aconteceu lá em União da Vitória, né, diante do Porto, acontece justamente para isso, para nós adquirirmos experiência. E graças a Deus essa experiência veio dentro da competição. Então aqueles erros que a gente cometeu no primeiro e no segundo turno, nós temos certeza que não vai ser cometido nessa decisão. O time está focado, motivado para essa final. Motivado, muito motivado, muito motivado. A galera tá realmente muito concentrada, né? Lembro do primeiro telefonema quando eu dei para cada um deles, né? Falei para eles que nós tínhamos time para chegar, ser campeão, né? E eles só vieram para cá porque eles viram, analisaram, pesquisaram e viram que realmente nós tínhamos essa condição. Então aquele grande sonho de 4 meses atrás, quando foi a primeira ligação que eu fiz para eles, está 15 dias para se concretizar. Então tenho certeza que vai acontecer. Eu, nos jogos que vi, e certamente o telespectador que acompanhou os jogos do Blumenau, percebeu que tem uma equipe organizada, empenhada, de talentos. Né? Não foi só 5-0 que a gente viu, por exemplo, contra o Caçador. Os garotos deram um espetáculo. Né? Então, essa preocupação que se tem do extracampo, de ser uma equipe jovem, daqui a pouco longe dos pais também, né? Isso você sabe, dá um pouco de saudade, isso tem que ser trabalhado, né? Principalmente muito. Nesse momento que vale um título. Sim, Minosso, eu tenho um princípio comigo, né? Eu tenho a minha vida toda dentro do futebol, hoje estou com 41 anos, jogo desde os meus 13 anos. Né? Quando tu tem uma liderança positiva dentro do elenco, dentro do plantel, tem tudo para dar certo. E quem é o teu líder lá dentro? Os meus líderes é o Alex, que é o capitão, zagueiro, o Fugão, o zagueiro e o Milha. São esses 3 atletas que me ajudam demais. Nós temos além do profissional, lado profissional, tem o lado da amizade, tá entendendo? Que eles controlam isso para mim. Quando alguém está querendo se empolgar demais, os 3 vão dentro dos demais, tá entendendo? Então esses 3 eles me ajudam. O Bruno goleiro também é um cara que já vai, se caso a gente for campeão, o ano passado ele já foi campeão dessa mesma divisão. São pessoas que têm me ajudado no dia a dia, né, para que a gente venha e conquista esse campeonato. Então, no final de semana lá em Orleans e no dia 5 o jogo de volta aqui, casa cheia, né? Empolgação depois do jogo. Exatamente, né? Por isso que eu agradeço a Deus por essa decisão. Nós não queríamos, mas eu vejo dessa forma, né, que Deus está dando uma oportunidade não somente para nós, para o nosso torcedor também. Tá entendendo? De lotar a casa, essa expectativa que houve durante o campeonato todo e não se concretizou. Eu tenho certeza que agora, sem ser esse final de semana, no próximo final de semana, SESI lotado, para que a gente possa todo mundo festejar junto. Vitão, obrigado, hein? Sucesso. Obrigado, Minosso. Obrigado a todos. Vitão, técnico do Blumenau Esporte Clube, que está na decisão da divisão de acesso, faz o primeiro jogo no sul do estado e o jogo de volta no dia 5 aqui em Blumenau, diante do Curitibanos. Vale lembrar que pelo regulamento não tem o fato de ter feito a melhor campanha. A melhor campanha só vale como mando de campo, como mandante do segundo jogo. Se der um empate lá e outro aqui, tem prorrogação e se continuar o placar de igualdade, a decisão vai para os pênaltis. Se tiver uma vitória de um e do outro, claro, conta o saldo de gols também.
Nós vamos fazer um breve intervalo e depois, na volta, vamos falar de Copa Santa Catarina, mas de basquetebol. As meninas de Blumenau, de novo, campeões do estado. Até já. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Agora, no segundo tempo, vamos falar de basquete. E as meninas de Blumenau, para variar, venceram de novo a Copa Santa Catarina. Mais uma conquista na disputa com Chapecó, tendo no caminho Itajaí e Florianópolis. E está aqui o técnico campeão, João Camargo. Não é mais novidade, né? Ganhar a Copa Santa Catarina, ganhar o basquete feminino no estado, né? Nós temos um objetivo claro esse ano. Nós perdemos o estadual ano passado. Nós ganhamos 7 vezes seguidas e perdemos. E nossa meta esse ano é reconquistar o estadual. E também tentar, como não houve jogos abertos ano passado, tentar o octacampeonato, que nós somos hepta, direto, é uma coisa inédita. A gente quer continuar mantendo isso. Eu me lembro do tempo dos grandes confrontos, né? Principalmente Blumenau e Joinville. E aí depois uma outra cidade que faz frente a Blumenau. Mas Blumenau se mantém no basquete feminino, uma certa hegemonia como é na Copa Santa Catarina. Dificuldade para ganhar essa competição agora foi na quinta, sexta e sábado, né? Isso. Não, o jogo, realmente o jogo contra Itajaí e Florianópolis, nossa equipe foi superior. Mas Chapecó, a gente sabia que seria o adversário que seria bem difícil mesmo, né? A equipe deles é a equipe que é a mesma equipe do ano passado, com uma atleta, então eles têm muito conjunto, tem a parte coletiva dela está bem melhor, e nós reformulamos totalmente a nossa equipe. Nós temos apenas do ano passado, são 4 atletas que permaneceram no grupo, nós trouxemos 5 meninas novas. Nós estamos, na verdade, com 3 atletas experientes e as demais todas na faixa de 18, 19, 20 anos. A gente tem a proposta de remodelar, renovar, para realmente tentar fazer a diferença nesse ano, tanto no estadual como nos Jogos Abertos, e também já projetando estamos tentando viabilizar a nossa participação na Liga Nacional desse ano. Pois é, claro que o título deu um troféu, uma medalha para cada atleta e o técnico, né? O Camargo está aí. Adriano, por gentileza, mostra a quem nos acompanhe essa medalha que corresponde, né, à conquista da Copa Santa Catarina. Campeonato Catarinense de Basquete 2017. Ah, se fosse ouro, né, Camargo? O importante... Ouro que eu digo, metal de ouro mesmo, nesse tamanho, nessa proporção. O troféu é muito bonito também, um troféu muito bonito. Já ficou na sala de troféus do Vasco Verde, né? Nós também tivemos uma conquista maravilhosa também. Nesse final de semana, em Criciúma, a nossa categoria Sub-13 sagrou-se campeão estadual, vencendo a fortíssima equipe de Jaraguá, que tem uma tradição muito, muito forte no basquetebol feminino, nas categorias de base. E a gente nós estamos num processo de reformulação, de renovação, e estamos realmente muito empolgados com essas meninas que estão vindo da base, Minosso. Nós tínhamos uma meta esse ano de fecharmos o ano com 100 meninas praticando basquetebol. Já estamos agora com 240 meninas. Conseguimos abrir 3 polos no Garcia. Até aproveito para te falar em primeira mão. Dia 31 de julho, 18 horas, na Escola Isolete Miller, faremos o lançamento do polo Michelle Splitter, que é a filha do Cássio e da Beth, e irmã do Thiago e do Marcelo, que infelizmente faleceu, mas uma menina maravilhosa, uma família maravilhosa, e nós lançaremos 3 polos no Garcia, polo de iniciação esportiva, polo de iniciação do basquetebol, Michelle Splitter. Convido a todos, e isso só aí no Garcia nós temos 120 meninas. Então a gente está realmente fazendo um trabalho muito grande de
pulverizar, de massificar, porque daí nós entendemos que é dessa forma que a gente vai conseguir manter a hegemonia. Não só no adulto, mas nas demais categorias. Essas meninas que foram campeãs nesse sábado, um trabalho maravilhoso da Bruna Rodrigues, que já esteve, você já entrevistou. Sim, ela esteve aqui no programa, não faz muito tempo. Isso, ela é nossa atleta e também trabalha na categoria de base, é uma excepcional atleta e excepcional pessoa e técnica. Com certeza será uma grata revelação na safra de novos talentos como técnico que virá por aí. O bacana disso tudo, Camargo, é que além da equipe se manter, né, na ponta de cima do basquete catarinense em busca de resultados, de títulos, vai renovando, vai fortalecendo a base a todo instante. Se tem novidades. Blumenau tem sido um celeiro, e não é só no basquete feminino, é assim no masculino e em outras modalidades. Exatamente. Né? Minosso, você tem a visão global do esporte da cidade, né? E a gente tá vinculado à fundação, conhecemos a realidade também, mas mais da nossa realidade. Mas é incontestável o trabalho que é feito no desporto na cidade de Blumenau. Não, eu falo em nome de todos os técnicos da fundação. São pessoas da mais alta competência, da mais alta credibilidade, que trabalham o tempo todo para que Blumenau tenha esse resultado. Não é à toa que Blumenau consegue isso, é porque são profissionais do mais alto gabarito e que se dedicam, que realmente vestem a camisa para fazer com que apareçam sempre mais talentos. Camargo, daqui a pouquinho nós vamos retomar o tema basquetebol. Eu há pouco queria, né, falar com o Vitão sobre o Internacional, time que ele aprendeu a torcer, mas não queria estragar, né, a comemoração da vitória do Beck por 5-0. E como São Paulo e São Paulino que você é, só joga nesta segunda-feira, então a gente fica à vontade para falarmos da Série A, por exemplo, da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Série A que apresentou no final de semana a vitória da Chapecoense, belo resultado do time catarinense em Salvador diante do Vitória 2-1. Flamengo ganhou do Coritiba por 2-1 lá na Arena da Ilha, no Luso Brasileiro. Santos 3-0 no Bahia. Fluminense perdeu em casa, no Maracanã, para o líder Corinthians 1-0. Em Pernambuco, Palmeiras bateu o Sport 2-0. Belo resultado do Avaí diante do Cruzeiro na ressacada, quebrando inclusive um tabu fazia um tempo, né, que o Avaí não ganhava na ressacada do Cruzeiro e no Campeonato Brasileiro da Raposa. Independência, olha o Galo tropeçando de novo, perdeu para o Vasco 2-1, né? O Atlético demitiu o Roger Machado na semana passada, contratou o Micali, que deve se apresentar para o trabalho essa semana já. Atlético do Paraná perdeu para a Ponte Preta 2-0. O Atlético de Goiás e o Botafogo ficaram em 1-1 lá no Olímpico em Goiânia. E como nós dissemos, às 20 horas desta segunda-feira no Morumbi, São Paulo e Grêmio. O torcedor São Paulino, o torcedor brasileiro de um modo geral, está enlutado pelo passamento do Valdir Pérez, né? 3 Copas do Mundo e foi um dos goleiros que mais vestiu a camisa do São Paulo. Você que é São Paulino sabe tirando disso, o Rogério né? Ceni, o Valdir Pérez foi um excelente goleiro. Morreu aos 66 anos, vítima de infarto neste domingo, Valdir Pérez. Confira aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians 40 é o líder, o Grêmio tem 31, tem um jogo ainda pendente, será contra o São Paulo. O Santos 30, Flamengo 28, Palmeiras 26, Sport e Botafogo 24, Vasco 23, Cruzeiro 22, Ponte Preta, Chapecoense e Fluminense 21, 13º o Atlético Mineiro com 20, Bahia e Coritiba 19, Atlético do Paraná, Avaí com 17, e o Avaí ainda na zona de rebaixamento, São Paulo 15, Vitória 12, Atlético de Goiás, o Lanterna 9. O que está acontecendo com o teu São Paulo? Eu acho que vai cair. Será? Mas tem gente pior aí, você viu? Mas está fazendo força para cair, né? Tá seguindo a cartilha certinha. Outro dos grandes que não se esperava esse desempenho pífio é o Atlético Mineiro. Também. Né? Depenar o Galo. E mostra que não é questão do técnico, né? Trocou o técnico e o time perdeu. Não sei, acho que é muito simples isso, né? Não sou do meio, mas assim, eu fico... Sim, o Atlético, está falando do Mineiro, do Mineiro. Não, porque o Roger saiu, chegou o Micali, mas ele não estreou ainda. Foi o tal Giacomini lá que comandou a equipe contra o Vasco da Gama. São Paulo já está técnico novo. Aliás, o que mais tem feito São Paulo nos últimos tempos foi trocar de treinador, né? Eu acho que tem que mudar outras coisas lá, que não é a equipe, né? Acho que tem que mudar o comando lá. A próxima rodada será só no próximo final de semana, porque nós teremos jogos
no meio de semana da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Eu quero chamar a atenção dos jogos da Sul-Americana, porque nesta terça-feira a Chapecoense se enfrenta na Arena Condá o Defesa e Justiça. No jogo de ida na Argentina, a Chapecoense perdeu por 1-0, né? Então, tem esse jogo da Chapecoense. Tem o jogo também, até anotei aqui, fiz uma cola. O Corinthians enfrenta o Patriotas. Esse jogo vai ser na quarta-feira, em São Paulo. No jogo de ida foi 1-1. E ainda tem Sol América e Ponte Preta na quinta-feira. E Arsenal e Sport Recife são os brasileiros que jogam pela Sul-Americana neste meio de semana. A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol teve rodada no final de semana. Teremos rodada já na próxima semana, iniciando nesta terça-feira, a segundona brasileira. O Internacional perdeu para o Vila Nova no sábado por 2-1. O Criciúma ganhou na rodada passada, o Figueirense perdeu. E agora tem a rodada que inicia nesta terça com ABC e Brasil de Pelotas, Internacional e Oeste. Depois, na sexta-feira, destaque para os líderes Juventude América, Guarani e Londrina. E o Figueirense, que recebe o Vila Nova. A rodada será concluída no dia 29, já sábado, com destaque para o Criciúma, que enfrenta o Lanterna Náutico lá no Nordeste. Para nós fechar sobre o futebol, eu queria apresentar a classificação da Série B, porque os 4 primeiros sobem para A no ano que vem. Nesse instante seria o América Mineiro com 30, Juventude Guarani com 28, Juventude com 27 e o Vila Nova com 26. O Internacional tem 24, está em sexto, atrás do CRB, que tem 25. Os catarinenses, Criciúma tem 23 e o Figueirense na zona de rebaixamento tem 16. Ainda na Série C do Brasileiro, o Joinville empatou com Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 0-0 no sábado à tarde. Camargo, a gente falava dessa safra que se renova a todo instante do basquete em Blumenau. Depois de conquistar a Copa Santa Catarina, qual é o próximo compromisso antes dos Jogos Abertos? Que será em novembro, lá em Lages, Isso, né? em Lages. O campeonato estadual começa dia 5 de agosto. Então, nós já temos a tabela definida. Serão 2 chaves, uma chave litoral, nós, Joinville, Criciúma e Florianópolis. E a chave do oeste, Itajaí vai para lá pela classificação do ano anterior. Itajaí, Rio do Sul, São Miguel e Chapecó. Dali joga turno e retorno, saem os 4 para fazer um playoff final. Eu acredito que a gente vai, a nossa meta é chegar na final. A nossa meta é buscar o título estadual, tentar recuperar. É um trabalho difícil, não é fácil. Às vezes a gente comenta, né? A gente até entende, mas ganhou de novo. Puxa, parece que é fácil, mas é bem trabalhoso. Nós estamos numa fase de reconstrução, como eu falei, da equipe. Isso demanda tempo, demanda paciência, tem que ter conjunto, tem que ter muito trabalho. A equipe promete, a equipe nova. E a nossa meta é essa, tentar reconquistar o estadual, tentar vencer os Jogos Abertos e já nesse trajeto já confirmar nossa participação na Liga Nacional. Nesse primeiro semestre, contando com a conquista da Copa Santa Catarina, já estamos indo para o segundo semestre, já estamos nele. Tu consideras bom, digamos, essa primeira parte do ano para o basquete feminino? Excelente, excelente, porque nós ficamos na semifinal do Sub-15, estamos entre os 4 do Sub-12 e fomos campeões do Sub-13. E já agora com adulto, e estamos em segundo lugar no Sub-19. E na categoria adulto, nós vencemos a taça agora. Realmente é um ano bem promissor, a gente tem que trabalhar, continuar, não se acomodar, continuar sempre estudando, buscando novas estratégias para que a gente possa surpreender sempre e buscar as vitórias que nos levarão aos títulos. A Liga é um sonho, é um desafio, é uma meta? É tudo que você falou. Nós temos uma estrutura já, estamos até montando uma equipe prevendo uma participação na Liga Nacional. Ano passado fizemos uma campanha, pelo pouco tempo de preparação, foi muito boa, mas trouxemos 7 atletas. A gente quer trazer esse ano 3 atletas. A base daqui com mais 3 atletas, mas para isso a gente precisa de investimento, de apoio, para que possa viabilizar a nossa participação. Camargo, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Minosso. João Camargo, técnico do basquete feminino do Blumenau, foi o nosso entrevistado no segundo tempo do TVL Esporte. O programa está terminando. Eu te convido para que você continue ligado aqui na TVL, nos dando o privilégio da audiência. A todos, um grande abraço e até a próxima.